Fala, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um Pode Convidar, o seu podcast onde a gente conhece pessoas diferentes, conhecemos sim profissionais do mundo dos eventos, mas hoje, para sacudir aqui o nosso Pode Convidar, nós trouxemos uma pessoa que não é do mundo dos eventos, apesar dela realizar bastante eventos e também ser conhecida, ser convidada para palestras, convenções, treinamentos, enfim. De um certo jeito ela tá enfiada nesse mundo, sim. Ela, gente, é psicóloga, é minha amiga, minha best friend e a gente está tão em sintonia que até de vermelho ela veio hoje porque ela sabe que é minha cor preferida. Com vocês, Angelis Bogdanovski! Ai, que alegria! Ó, eu tô muito feliz, muito. Quero parabenizar você por essa ideia. Olha, eu amei, tô me sentindo honrada de estar aqui com você. Então, muito feliz, desejo assim, ó, que seja cada vez mais sucesso como tudo que você faz. Ô, louco, Angel, muito obrigada. E, Angel, a gente trouxe você pra cá justamente por não ser uma pessoa da área de eventos, mas está envolvida, né, de certa maneira, com pessoas que trabalham na área, faz os seus próprios eventos. Você gosta desse mundo? Como que é pra você? Eu acho o mundo dos eventos, assim, um sonho, né? Porque cada evento, eu falo assim, que você entra como se fosse um portal. Portal mágico, né? Então você entra naquele evento, então tem toda aquela decoração, ou aquele clima, aquela música, e cada evento tem sua particularidade, né? Então eu sou muito fã, gostaria até de fazer mais eventos, falar assim que eu sou uma pessoa muito festeira, né? E as festas, né, não necessariamente tem que ser uma grande festa, como eu já fiz, né? Falo assim que era o meu sonho de pequena, casar. Né, que era fazer minha maior festa até hoje, né? Mas além disso, né, nós temos as nossas celebrações que a gente tem de um aniversário, de uma conquista, né? Então eu sou muito festeira, eu gosto muito. A Angeli, gente, o aniversário dela, ela já vai falando 2, 3 meses antes, eu vou fazer aniversário, hein? Tá chegando meu aniversário, hein? E ela continua sempre alguma coisa, ela faz algum jeito, ela comemora. E Angel, vamos lá, né? As pessoas, esses dias, inclusive, eu falei isso para você. 2024 vem sendo um ano desafiador para muita gente. Apesar que acho que cada ano tem o seu desafio e todo mundo fala, esse ano tá difícil, esse ano tá diferente, esse ano. Mas 2024 a gente aí teve, né, algumas coisas, a gente tá com mudança climática que tá deixando todo mundo doente, economia que tá uma bagunça, tivemos eleições. E faltam aí 100 dias, mais ou menos, para acabar o ano. Quase 60. 60? É isso mesmo. Você acredita? Já te cortando, né? Mas tá aí do lado. Piscamos, né? E o ano passou. E aí você tem um slogan, né, que você fala, faça de 2024, faça de 2023 o melhor ano das suas vidas. Como assim? Como assim, né? Então, desde 2016, você acredita que eu abro, né, geralmente as minhas redes sociais com façamos de 2024, o melhor ano das nossas vidas até agora. E qual que é a ideia, né? Eu acredito muito que essas adversidades vão acontecer na nossa vida. Entretanto, quando você se posiciona para fazer dessa diversidade, dessa oportunidade, desse dia o melhor, não quer dizer que ele vai ser sempre top, né? Sempre com as contas pagas, sem briga nenhuma, o trânsito tudo ok, né? O clima ótimo, não quer dizer isso, mas quer dizer que você está posicionada para fazer do que você tem o melhor. Eu senti dificuldade em 2020, eu usei até menos, né, essa abertura, porque eu senti dificuldade, falei, meu Deus, com tudo isso acontecendo, tantas pessoas, né, enfim, aí doentes, perdendo, né, a gente perdendo pessoas, enfim, eu senti muita dificuldade, e eu refleti muito sobre isso, como, né, e esse slogan, essa frase veio para mim, veio para me fortalecer diante dos meus dias, diante daqueles desafios que muitas vezes a gente pensa, será que eu vou, né? Então, eu acredito assim que é muito mais sobre posicionamento do que aquele excesso de positivo, né? De positivismo, né? Assim, vai ficar tudo bem. Não é isso, é a sua posição com relação a coisas boas, oportunidades e com relação às adversidades.
sobre positivismo aí, vamos colocar Esse excesso, né? esse excesso. A Angeli, gente, ela é psicóloga, né? Você tá aí há 18 anos na área, até um... Gente, já vai fazer 20, Vai fazer 20, né? 20 anos. Tempo, ó. Passou rapidinho. Já é maior de idade sua profissão. Já. Tá chegando. Então. Mas já é maior, né? Mais de 18. Já é. E você é coach, formada, tudo isso. Quantas piadinhas sobre? Então, olha só. Eu acho que diariamente a gente até evita, né? Eu falo assim que chega um momento, né? Que veio o boom, né? Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, né? Na verdade foi a São Paulo, né? Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa onde tinha essa cultura de desenvolvimento, então eu vi ali uma oportunidade. Lá em 2009 ainda não se falava muito, então eu participei daquela educação das pessoas do que era um processo de coaching, e depois veio o excesso. Então hoje eu vi acho que já tem 2 anos, tá? Que eu ouvi naquele Chuchu Beleza, eu esqueço o nome, que é o programa, né? Mas estava falando assim, até o porteiro do prédio é coach agora, todo mundo é coach, né? E agora ainda vem o Pablo Marçal, levando né? cadeirada por ser coach. Então eu vejo assim, ó, que tem esse lado de excesso, mas a ferramenta em si ela é muito bonita, né? Sim. Se a gente for ver, eu acompanho vários resultados, mas hoje o meu forte à minha frente acaba sendo a própria mentoria, que eu fiz uma formação na França recentemente. Então eu vou fugir das piadas aqui, hein, gente? É que assim, coach é um tópico sensível pro João, né? Que ele hoje de manhã, inclusive, estava com muito ódio do coach dele. O que aconteceu? O que seu coach fez com você, cara? Faz um treino. É o treinador, né? E sim, inclusive uma pessoa me perguntou recentemente, Pri, por que os profissionais, né, da educação física, né, usa coach, né? Se tem alguma coisa a ver, né? E eu falo que a tradução seria o treinador, né? Mas quando fala desse aspecto mais comportamental, é o quê? Que você vai desenvolver esse lado mais estratégico, né? Mais para sair de um lado e chegar onde você mais deseja, né? Então hoje eu utilizo algumas ferramentas, porque eu acredito muito, porque tem toda uma história, mas tive outras formações que veio, inclusive eu me formei em Ciência da Felicidade recentemente, graduação. Menina, eu lembro quando a gente falou sobre isso do curso de Ciência da Felicidade, você já se formou? Me formei 2 anos, foi a primeira turma, né, do Sesumar. Eu acho que a primeira turma de graduação, se for ver, né, do Brasil. Né? Então eu me formei agora, tirei até foto de beca, matei a saudade. Né? Então eu vejo que daí tem esse viés um pouco da psicologia positiva, por exemplo, que vem da ciência da felicidade, e nós vamos unindo para montar uma metodologia de desenvolvimento para a pessoa que vem, com várias estratégias, com várias metodologias, teorias, né? E ferramentas, né? E essas ferramentas, querendo ou não, você pegou e falou agora há pouco da questão do desenvolvimento, né? Que você usa essas ferramentas para o desenvolvimento das pessoas, pessoal, profissional e tudo mais. E vamos voltar um pouquinho, foi mais ou menos o que aconteceu com a Angelis, que a Angelis trabalhava numa empresa, trabalhava no RH, ali como psicóloga, foi fazendo as suas formações, foi funcionária pública. Passei no concurso, convocada para o concurso. Convocada e tacou o pé no concurso. Então, tipo assim, tanta gente que sonha em ser um funcionário público e você tava com a faca e o queijo na mão e você saiu. E aí? 9 anos. Da onde foi essa força? Então, quando eu tive, né, que escolher, né, na verdade eu estava muito bem na empresa que eu trabalhava, eu recebi o telefonema, né, me convocando para o concurso, eu nem acreditei, né, falei, gente, será, né? E fui lá, né, assumi esse concurso e foi uma trajetória muito bonita. Entretanto, eu acho que eu tenho um sangue, assim, um viés meio empreendedor. Minha avó, né, para sustentar os filhos, fazia cocada para fora, né? Então ela era concursada também, você acredita? Mas a renda ali, ela tinha 2 concursos públicos e para construir a casa, ela veio de Minas, com os filhos pequenos para o Paraná, né, sozinha. Então, assim, uma história muito bonita, mas que o empreendedorismo trouxe muitos ganhos para ela, né? E minha mãe também, né? Eu venho numa família chefiada por mulheres, né? E minha mãe também, para minha criação, ela também foi muito empreendedora, tinha esse viés. Então, eu acho que ela assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios de domingo. Eu acho que isso ficou muito marcado em mim. Então, eu estava bem no concurso, fazendo um trabalho lindíssimo referente à saúde mental dos professores municipais, né? Mas eu ainda atendia fora e fui fazendo uma transição. E foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira. Por quê?
você tem duas coisas ali, e quem escolhe sofre não pelo que escolhe. Nós sofremos, né, pelo aquilo que a gente está abrindo mão. Então, saber, assim, uma estabilidade, isso foi em dezembro de 2018. Então, eu tinha muito medo, assim, e se eu ficar doente? Porque eu tenho filho, né, tenho minha família, tenho meu marido e tudo mais, mas a gente tem esse medo, né, esse receio, né? Vai que eu preciso, e aí, né? O que vai ser de mim? Então, eu fiz uma transição, assim, muito cautelosa. Eu demorei de 3 a 4 anos ali para falar, não, é isso mesmo. Fui construindo, né, essa ponte, essa transição. E em dezembro de 2018, eu fiz a transição em 2019, assim, foi um ano maravilhoso para minha carreira, atendendo São Paulo uma vez por mês, atendendo a empresa lá, né, com programa de desenvolvimento de liderança. E em março de 2020 veio a nossa surpresa, né? Tudo cancelado, né? Eu falei assim, meu Deus, assim como os eventos, a parte de palestras e treinamentos, nós ficamos sem. E daí veio aquele se reinventar, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Como assim, né? Então, eu vejo assim que nós precisamos estar bem atentos à nossa intuição, mas que eu digo essa intuição é aquele desejo da nossa alma. O que exatamente que te preenche, que te traz aquele brilho nos olhos, que faz você mais feliz mesmo diante das adversidades, das dificuldades, enfim, né? E eu senti assim muito prazer e alegria no meu trabalho nessa minha empresa, né? Então eu acabei fazendo a transição, exonerei e eu acredito assim que foi a melhor decisão que eu poderia tomar. E é assim, né? As pessoas elas elas têm que entender, vamos colocar assim, que nem todo mundo nasceu para ser empresário, empreendedor, para ter o próprio negócio, para chefiar outras pessoas, né, comandar a equipe, assim como tem carreiras maravilhosas que você pode fazer no CLT. Muito! Né? E você vê aí pessoas dentro de uma empresa, eu sempre pego como exemplo, por exemplo, a dona Ana, que trabalhou com a gente, que ela era feliz sim cuidando do café dela, ela era chefe daquilo ali, né, no lugar dela, e ela era muito competente no que ela fazia, ela estava feliz ali. E ela transmitia isso. Nós trabalhamos juntas, você viu, né? Nós trabalhamos juntas lá atrás, né? E é isso, compartilhamos esse passar ali, né? E é realmente um exemplo, né? A alegria a gente consegue ver, né? Eu costumo dizer, Pri, e a teoria diz isso, né? Que é assim, ó, pelo menos 40% do seu trabalho vai ser aquela parte que você não vai gostar. Então, às vezes, a gente imagina aquele trabalho ideal achando assim que vai ser 100% agradável, que eu vou amar 100%. Se eu não estou amando 100% é porque eu não encontrei minha missão, meu propósito. E não é bem isso. Na verdade, a gente pode entender que tem essa parte que vai ser desagradável para mim. Vou te contar qual que é para mim, tá? Qual que é o que você não gosta? Eu não sei fazer muito bem aqueles cálculos, essa parte de planejamento financeiro e estratégico, eu sofro, eu preciso de ajuda. Então, eu falo assim, gente, identifique o que é e peça ajuda, né? Pega, ou que seja uma mentoria, ou contrata uma pessoa, algo nesse sentido, né? Mas o restante, né, esses outros 60% pode ser agradável, você pode gostar. Então, eu penso que é isso que é ouvir o desejo da sua alma, o seu propósito, que é assim, como é que você está se ouvindo e agindo, porque nós passamos muito tempo no trabalho, não é? Exatamente, a gente passa mais tempo no trabalho fazendo as nossas atividades do que no lazer com a nossa família, fazendo o que a gente gosta. Né? Então, no mínimo, tem que ser prazeroso, vamos colocar assim. Para você poder fazer o seu melhor. Exatamente. E a Angelis é mãe, né? A Angelis é casada. Essa transição de carreira foi melhor, inclusive, para a sua vida pessoal? Era meu sonho de criança ser mãe, né? Eu falo assim, nossa, eu preciso ser mãe. Eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, né? Então, eu queria muito. E quando veio a maternidade, eu ainda estava como concursada, mas eu sentia a necessidade de ficar mais com meu filho. E acabou pela vida, sendo filho único, né? Uhum. Então é só um menino que eu tenho. Eu quis muito aproveitar esse momento com ele. Depois da Cláudia Raia ter tido filho com 52 anos, então, eu também falei assim, a gente fica naquela, né? Uma outra perspectiva, né? Uhum. Mas, quando eu fui tomar a decisão, eu falo assim que algumas pessoas, né, participaram dessa decisão. Alguns eram a favor, alguns eram contra, né? Mas mesmo pertinho, eu ouvi e eu falo assim, o seguinte, que eu ouvi, mas eu ouvi mais a minha percepção e a minha vontade, porque quando chegar lá na frente, lá no futuro, que a gente olhar para trás na nossa vida, a única pessoa que tem que se orgulhar da sua trajetória é você.
né? Então, assim, eu ouvi eles, mas eu pensei, o que será que eu vou olhar para trás e vou me orgulhar? Pesado. Como é que é? é? Quando chegar lá na frente, o que eu tenho que fazer? Quando você chegar lá na frente da sua história, não é? Você tem que olhar para trás e ter muito orgulho da história que você traçou e que você fez. E talvez a pessoa que está palpitando na sua vida, mesmo que ela te ame, como foi meu caso, porque eu não abri para as pessoas que eu iria exonerar, né? Abri para as pessoas que realmente importavam. E eu queria ouvir. E às vezes a gente fica assim, ó, pensando, vou atender a expectativa da mãe, a expectativa do marido, não tem isso, né? Mas, quando eu falo desse desejo da alma, é esse desejo que a única pessoa responsável e que vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e falar assim, olha, tô orgulhosa, eu me orgulho dessa história, é você. Então você precisa... né? Você sentiu um tabefe aí, Natália? Você precisa, né, pensar nisso, ter essa consciência. Porque senão chega lá na frente e fala, podia ter feito diferente. Ou senão, fiz porque tal pessoa falou. E a vida não é assim, né? Às vezes você pensa que é pro filho, né? Você vive, tem mulheres que vivem pros filhos, que vivem pro futuro das outras pessoas e não pro próprio. E se isso preencher ela, tá tudo bem, né? Mas em alguns momentos, a preenche e dela vai pro mercado de trabalho porque alguém falou, por exemplo. Só que não, talvez não seja isso, né? E para minha vida, então, como eu sempre sonhei em ser mãe, inclusive teve uma campanha uma vez em Campo Mourão, não sei se você vai lembrar, que era uma foto com um quadrinho, né? Na época a gente estava com bebês pequenos, talvez você lembre, né? Eu coloquei assim, ó, nasci para ser mãe e muito mais. Era a minha frase, que foi um projeto da prefeitura bem bonito, né? Que era para as mães, né, participarem. Então eu tinha muito esse viés da maternidade, mas eu queria também muito mais. Então o que eu fiz? Eu me encontrei uma maneira em que eu pudesse exercer a maternidade, mas também pudesse exercer essa minha profissão que tanto me completa. Então eu não me vejo, né, sem a minha profissão, sem estar ali acompanhando pessoas, desenvolvendo pessoas, ouvindo histórias, enfim, né? Então para minha vida particular, vou dizer assim, ó, que uma satisfação pessoal é gigante, né? Tem os momentos desafiadores, tem os momentos, né? Tem meses que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer, não é? Como todo mundo. Entretanto, é uma satisfação enorme. Você falou que você gosta muito de desenvolver pessoas, né? E aí você tem um viés muito forte na questão de desenvolver mulheres. Para vocês terem noção, a minha virada de chave de empreendedora para empresária, para eu entender essa mudança, eu devo muito a Angelis, né? A Angel, porque ela fez, por meio de treinamentos, por meio de mentorias, por meio de conversas e conhecimento, eu entender em que fase que eu estava, né, e mudar isso. Então, realmente, Angel, você sabe muito bem disso, que você fez e faz a diferença na minha vida. E aí eu te pergunto, o porquê desse viés de bater em cima ali de mulheres? Das mulheres, né? Eu acredito o seguinte, que o universo vai escolher nas nossas áreas, né? Então, eu estava em ambiente de empresa, né, desenvolvendo ali os treinamentos, veio a pandemia. Em novembro, eu estava concluindo uma formação em análise transacional, uma formação linda. De 2 anos, uma abordagem assim que trabalha a educação emocional, muito bonita, enfim. E o professor desafiou, falou o seguinte, montem um projeto, né, para vocês aplicarem, talvez em alguma outra área que vocês não estão aplicando. E naquele momento, eu percebi que o meu Instagram, porque eu trabalho com o Instagram desde 2016, meu Instagram tinha muitas mulheres, que era diferente lá de 2009, né, que eu atendi até mais homens. Então, vou fazer um projeto para mulheres. E fiz, lancei e vendi para as minhas já clientes, né? Porque assim, dentro da psicologia, a gente tem muito, não sei se ainda tem, mas na minha época, né? Tinha muito o seguinte, de novos clientes, por exemplo, e não tanto de renovar, oferecer outros produtos, outros serviços ali para as mesmas pessoas. Um rebrand, né? Voltar aquele cliente ali. Né? E daí, né, com as formações, eu falei assim, olha, uma oportunidade. E eu vendi, eu lembro que foram para 5 mulheres, ia ser presencial no Instituto Abogdan, tem uma sala com 5 cadeiras ali para essas 5 mulheres, 3 me conheciam e 2 não, 2 vieram de indicação, algo assim. E esse treinamento aconteceria dia 30 de março, né? Pensa lá. E ele se chamava Mulheres Maravilhosas. Por que maravilhosa? Eu pensei, Mulher Maravilha perfeita, linda, tal. Não, maravilhosa, aquela mulher assim que olha para ela, que busca, sabe aquele desenvolvimento? Então criei, era gestão de múltiplos papéis, autoestima e autoconfiança,
a questão do poder pessoal e a história das mulheres da sua família. 4 encontros. Nesse momento nem era 4 encontros, desculpa, né? 4 horas, ok? E foi assim, vendi, fui viajar. Quando eu voltei, tudo fechado, né? A pandemia se instalou e uma dessas duas que não me conhecia mandou uma mensagem assim pra mim: e aí, Angelis, você vai fazer ou vai devolver o dinheiro? Desse jeito você vai se intimada. Né? E eu acho que ela tava certa, né? E eu acho que foi o que faltava, né, Pri? Pra eu falar assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Devolver o dinheiro eu não podia. Porque as empresas tinham cancelado, né? E eu falei assim: meu Deus, e agora? E eu vesti, né, aquele carão que nós, empreendedoras, empresárias, mulheres, né, a gente veste. Falei assim: olha, é o seguinte, eu vou entregar online, ao vivo, e depois, assim que abrir, nós soubermos mais, eu entrego novamente para vocês presencial. Pode ser? E eu lembro que então veio 2, não falaram: Angelis, vou esperar, porque eu não gosto do mundo online, ainda estava começando, né? Eu coloquei outras 2 e fiz para as primeiras, eu acho que deu 7 mulheres, talvez. E foi assim que começou o trabalho online. Então, naquele ano eu fiz para as mulheres da Comissão das Mulheres Advogadas de Campo Mourão, então foi uma turma com 30, enfim, foi atendendo, deu centenas de mulheres. Dezenas de mulheres, desculpa, deu dezenas de mulheres, e depois fiz uma imersão, assim que voltou o mundo, né, ao normal, que nós, né, essa liberação para se encontrar, fiz um encontro, uma imersão, que daí era meu desejo, aquela vontade de encontrar aquelas pessoas, aquelas mulheres. 14 mulheres compareceram nessa imersão e o feedback foi muito positivo. Só que naquele momento eu proibi-las de falar de trabalho. Então era assim, era médica, era fotógrafa, era, sabe, a professora. E eu falei assim: olha, aqui nós estamos trabalhando poder pessoal, autoestima e autoconfiança, porque meu medo era na imersão ficar só no trabalho. Sim. E elas não aprofundarem. E foi uma dificuldade gigante, mas foi muito bacana. Então o feedback foi assim: mulheres curam mulheres, sabe, aqueles feedbacks bem assim, deliciosos. Só que elas pediram o seguinte: Angelis, só que é o seguinte, o próximo a gente tem que falar de trabalho. E eu muito empolgada, gente, porque eu sou assim, né, animada. Não, tá bom, novembro é o dia do empreendedorismo feminino, nós já fazemos a próxima imersão, o próximo encontro. Cheguei em casa, vem aquele sabotador, né, gente? Aquele sabotador assim? falou Você vai assim: fazer outro que não sei o quê. você nem tem curso nenhum de empreendedora? Você tá doida, Angelis? Onde vai colocar essas mulheres aí na sala? Quem é você para falar sobre isso, né? E começou a me maltratar. E eu falei assim: o que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu tenho que procurar quem sabe. E daí eu fui procurar uma formação, né, em mentoria para empresas, para empreendedoras, né? E foi quando eu fiz 1 ano de formação e teve a imersão, que foi, o professor era de Portugal, né? Então foram os brasileiros, professor de Portugal, mas nós fizemos a imersão na França, né? Então eu fui lá, foi uma experiência assim, olha, incrível, que eu nunca imaginei viver na minha vida, de verdade. Foi você e o Cássio. Fui eu, o Cássio, meu filho, o Henrico. E foi muito interessante, porque várias pessoas têm o sonho, né, de conhecer a Europa, etc. E eu não tinha esse sonho. E caiu no meu colo. E foi assim, né, foi muito bacana. E eu voltei. E ao voltar, então, já tinha algumas pessoas. Ele nasceu esse projeto, né, que daí se chama Empreendedoras Maravilhosas. Ele nasceu dia 27 de abril. E eu voltei e agora a turma só... Né? Então, assim, é um grupo de até 30 mulheres, nós fazemos encontros, tem o viés dele que é online, então é muito bacana, tá? Então, assim, o que eu vou dizer pra você? Eu acredito muito que a força da mulher, quando se junta, coisas incríveis acontecem. Muitas vezes a mídia, ou até mesmo por cultura, a gente é criado falando assim: mulher tem muita competição, mulher vai diminuir você, mas começa a reparar de quando um círculo de mulheres com um objetivo em comum se reúne, como coisas assim grandiosas, potentes, poderosas, né? Então, e por vir de uma família chefiada por mulheres, né, criada por mãe e vó, eu acredito muito o seguinte, que quando você fortalece uma mulher, ela ilumina e ela desenvolve todos que estão à sua volta. Então eu falo, né, fortaleça uma mulher e você fortalecerá toda uma geração. Né? E é isso que eu acredito, então é um viés forte hoje do meu trabalho. As empresas voltaram, então eu tenho um programa de desenvolvimento de liderança, entre outros, mas as mulheres hoje é um serviço que eu ofereço que ele é muito poderoso dentro da minha empresa. E eu adoro. E adoro. É gostoso, né? Aquele encontro ali, aquela troca, porque muitas vezes a dor de uma é a dor de todas. Né? E isso acaba acontecendo muito. Falando em mulheres, gente, a gente tá aqui com
as delícias, né, da Eliane Bem Casados. Eu quero que você experimenta. Eliane Bem Casados é uma das patrocinadoras desde o início do Pode Convidar, bem como a Nath e o João. Gente, uma salva de palmas para a Nath e o João, que são aqui os nossos responsáveis das gravações. A Nath e o João abraçaram o projeto, conforme eu te contei, desde o início. Temos também conosco a Amorevo. A Amorevo é uma empresa de doces que é ali chefiada por um casal de irmãos maravilhosos, também sempre estão conosco por aqui. E a Revelio, que também é uma mulher que está à frente, a Ana ali, que cuida de toda a nossa parte de identidade visual, das nossas mídias e tudo mais. Então, uma salva de palmas aos nossos patrocinadores. Nosso muito obrigada. Experimenta isso aqui, esse é bom demais. Você pode levar, calma que você pode levar. Mas esse sequilho é muito bom, entendeu? E aí você vai comendo tipo pipoca, atrás do ano. É bom. O que tinha atrás das câmeras já acabou. Acabou já. Já era. Ai, que delícia. Muito bom, menina. Nossa, muito, muito bom. Isso é bom demais. Angelis, a gente fala, né? Esses dias uma médica minha, doutora Andréia maravilhosa, pegou e falou assim: Priscila, 2024, quem não tá doido? Quem não tá alérgico? Quem não tá gordo? Ou quem não tá sem dinheiro, tá em outro ano. Não tá vivendo 2024. E a minha pergunta é: por que tanta gente tá desequilibrada emocionalmente mesmo? Um eita atrás de bicho o tempo todo. Hoje eu já teve uns 2, 3 surtos. Você entra nesse... Olha, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Amada, depois de falar que falta menos de 100 dias para acabar o ano, eu já tô desesperada. Sim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e nós, mulheres, ainda lideramos ali o ranking, né? E eu acredito que é o seguinte: depois da pandemia, a gente não consegue mensurar os danos emocionais que ainda virão, né? Porque tanta coisa que nós passamos, né? Talvez as mudanças, né? Que nós tivemos que ficar mais isolados, enfim, tantas coisas. E fora isso, nós vivemos uma mudança tecnológica que a gente nunca viveu antes, né? Foi um boom, né? Essa questão do online, essa questão de fica em casa, se reinventa. Eu peguei raiva dessa palavra reinventa. Você pegou? Eu peguei. Eu até que não. É que foi tudo que é usado em excesso, a gente pega, né? Exatamente. Mas olha só, além disso, quando você fala que você vai descansar, então a mente ela precisa do stop. O celular, diz que o celular, para ele carregar melhor e ter uma vida mais saudável na sua bateria, você tem que desligar ele para carregar. Então, se o celular precisa disso, que é uma máquina, imagina nós. E quando a gente vai descansar, o que a gente faz? Não sei vocês, né? Mas eu pego o meu celular né? E vou lá olhar as redes sociais. E o que acontece com a nossa mente quando a gente olha as redes sociais, gente? Muitas vezes, né, nós vamos nos comparar, olhar para o lado. Teve o fundador do Orkut, ele esteve em Campo Mourão em uma palestra. E ele falou que quando ele idealizou e ele criou, recentemente, tá? Essa palestra agora em novembro, agora em setembro. Isso, agora em setembro. Quando ele criou, né, o Orkut, era por quê? Para juntar as pessoas em comunidades. Odeio acordar cedo, só mais 5 minutinhos, eu amo pão de queijo, né? Então era pra gente se reunir e conversar sobre. E agora as redes sociais é pra quê? Pra gente colocar só o nosso sucesso, né? Mas o nosso, né, a nossa realização. Então essa parte de network muitas vezes fica deixada de lado. A gente tenta, mas quando a gente olha para o lado, a gente começa a se comparar. Então tem essa questão de evitar essa comparação para nossa saúde mental, né? Tem essa questão que a gente sempre tem esse medo de julgamento. E nós que empreendemos, que temos empresa, etc., a gente precisa, né? Porque eu trabalho todo o tempo todo com né? o celular do lado. Com o celular do lado. Então olhar para isso para ver quanto que está sendo produtivo e quanto que está gerando uma ansiedade. Porque se estiver gerando uma ansiedade, você tem que trazer uma estrutura. Tudo que traz uma estrutura, ela minimiza a ansiedade. O que é essa estrutura? Colocar um limite para você. Eu falo assim que às vezes eu quero colocar limite pro meu Henrico, meu filho é Henrico, né? Eu não quero limite pra mim, né? Mas é necessário. Então, que horário que você vai largar esse bichinho aqui e deixar ele do lado? Né? Em que momento? Eu tô usando o celular, gente, porque trazendo um pouquinho dessas informações assim do excesso da tecnologia que está vindo. Mas além disso, o que? As pessoas estão mais intolerantes. No mundo real, se a gente for ver no trânsito, né? Ou até mesmo as histórias que a gente vê por nada, né?
as pessoas aí se esfaqueando, né? Ou Se matando, se brigando matando, e né? tudo. Então tem muito isso. E qual que é o caminho que eu vejo, né? O próprio criador lá do Orkut, ele disse o seguinte: para a nova geração eu deixo o desafio, que é vocês unirem tudo de mais maravilhoso que veio com as redes sociais, que é você poder impactar tantas pessoas, que você levar seu nome mais longe, que você fazer negócios com todo mundo. Antes era ali só na ruinha da sua casa, né? Então vocês têm isso junto com a conexão, né? E fazer a rede social também ser uma rede social. Então é um desafio, né? Mas o que eu digo, né? Na minha visão, você precisa fortalecer a sua mente a partir do quê? De uma maturidade emocional para lidar com tudo isso. Porque ninguém vence uma pessoa madura emocionalmente. Então a pessoa que é madura emocionalmente, ela às vezes até vai vir aquela questão assim de uma raiva e tal, mas ela não vai colocar como talvez ela poderia colocar num momento assim de estouro, né, de uma adversidade maior, né? Tia, eu não bato mais na mesa. Parabéns. Temos histórias por aqui, tá? Temos histórias. Eu não Meu bato mais passado... na Ah, mesa. tinha uma comunidade no Orkut, meu passado me condena. Né? Assim... Será que é esse caso? Eu acho que sim, gente. Fica aí no off, né? O que foi que aconteceu. Mas só pra te comunicar que eu não bato mais que na bom, mesa. importante. Sabe, aprendi depois disso. Não, eu já acho que é no computador, né? Que tá tudo certo. Uns com o outro. A Angelis, a gente trabalhava numa empresa e aí... Eu era do RH. Ela é RH. E aí eu desci que nem um furacão pra Ela sala trabalhava dela. no segundo piso, né? Que nem um furacão e fui pra sala dela e falando e brava que não sei o quê. E eu sei que eu peguei essa raquete que Deus me deu e bati na mesa da Angelisa. Eu brinco assim, ó, que o computador subiu, eu passei um paninho, entendeu? Voltou, né? E eu com esse mulherão, gente, Mas eu tava muito brava, muito Mas brava. ficou a história, né? Ficou a história, mas agora eu aprendi, né, que eu não preciso... E não era brava comigo, né? Vamos falar, não é brava jeito- comigo, ó. Entendeu? De jeito nenhum. Mas a gente aprende, né? E esse amadurecer emocionalmente. Chega um momento que a gente ou amadurece ou apodrece, é isso? Eu acredito o seguinte, né? Que a nossa mente pode ser nossa amiga ou nossa inimiga. E esse amadurecimento emocional vem disso, Pri, ó, já não bato mais na mesa. Então, quando você toma consciência, e essa tomada de consciência é através do autoconhecimento, que pode ser uma terapia, que pode ser um processo de desenvolvimento, que pode ser uma meditação, né? Então, você vai tomando consciência do que te tira do sério, do que te deixa mais com medo, com receio, com raiva, enfim. E você consegue traçar estratégias inteligentes para que você lide com esse seu dia a dia, né? Com essas situações que te tiram do sério. Então, só que a gente quer uma musculação para nosso braço, para nossa perna, e esquece muitas vezes de fazer uma musculação para a mente. Então, nós temos um lado sábio e um lado sabotador. Então, se o seu lado sabotador está maior, talvez um excesso de perfeccionismo, talvez uma procrastinação, ou se não querer agradar muito o outro, diz muito sim para os outros e muito não para você. Ou até mesmo aquelas pessoas que amam o trabalho, tá? Então não tem muito contato com as emoções. Enfim, nós temos aí 9 tipos de sabotadores da mente. Né? Então a gente consegue identificar isso e fortalecer. Angelisa, eu não sei, né, quais são esses 9 tipos, etc. Mas só de você tomar consciência dessa sua vozinha interior, né, fazer aquele diário, anotar na agenda, igual nós quando éramos pequenas, isso já é um baita de um exercício, uma musculação pro lado sábio da sua mente. Tomar consciência. Mas o sabotador, ele sempre é maior do que o lado sábio? Nem sempre é maior, mas eu vou te dar um exemplo. Se você sai da sua casa para vir aqui hoje, sinal aberto, tudo ok, tudo tranquilo, você chega aqui tudo na hora, senta aqui, tá tudo certo, acontece tudo ok. Você chega em casa para dormir, você nem vai lembrar disso. Só que se você sai da sua casa, algum carro te fecha, fura o pneu, você chega aqui atrasada, a hora que você for deitar na sua cama, você fala, nossa, que dia foi esse? Não desejo esse dia pra ninguém, não sei o quê. Então, a nossa mente, ela se levanta, os sabotadores, na verdade, eles podem ser nossos amigos. É quando ele vem em excesso, né? Que ele acaba sendo inimigo.
ele levanta para nos proteger. Então ele acaba relembrando, resgatando as coisas mais desagradáveis que aconteceram no nosso dia, que trouxeram algumas emoções desagradáveis, né? Então por isso que nós precisamos de forma consciente fazer alguns exercícios para alimentar esse lado sábio. Eu falo que é dar um biotônico Fontoura. Você é da época do biotônico Fontoura? Eu sou, gente. Esse resultado de biotônico Não é, Fontoura. tá? Vocês são também? Então, olha só, é a época do biotônico Fontoura, mas agora um biotônico Fontoura para a mente, né? Que é isso aí, fazer essas anotações. Tem alguns exercícios que a gente consegue fazer. Gente, Angelis vai passar o telefone dela. Já fala aqui sua rede social para as pessoas já começarem a te seguir e tudo mais. Se você tá precisando de ajuda para lidar com esse sabotador, já fala com a Angel, gente. Adorei, que dê certo. Pode adorei. pegar e já falar aqui pro Então, pessoal. eu tenho 2 redes sociais. Uma que é focada nas empresas, que é o @Angelis Bogdan. Eu trabalho com palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento de líderes e saúde emocional no ambiente de trabalho. E tenho essa com foco nas mulheres, que é @Mulheres e Maravilhosas. Esse E quer dizer o quê? Mulheres emocionalmente maravilhosas. Porque todo o trabalho que eu faço, seja ele na área pessoal ou na área estratégica para a empresa dessa mulher, né? É o quê? Para fortalecer ela emocionalmente. Para diante das escolhas, da tomada de decisão, para ser o mais assertiva possível. E é tão desafiador, né? Esse equilíbrio entre a vida pessoal e os negócios, né? Eu falo assim, e eu trabalho um empreendedor, são empreendedoras maravilhosas, né? Eu trabalho o empreendedorismo como competência, igual a comunicação, igual a iniciativa, a proatividade, né? A competência, que é o quê? O conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, o empreendedorismo, eu tenho mulheres que fazem parte do nosso grupo que já tiveram empresas, mas não tem mais, por exemplo. Elas estão no momento ali mais dela, mas ela continua trabalhando nesse empreendedorismo, né? Então, olhando para esses 2 lados, eu tenho mulheres que são mães e têm a sua formação, mas são mães e estão nesse momento cuidando das crianças, mas ainda assim estão desenvolvendo essa área do empreendedorismo também, né? Que é essa competência, essa visão assim de fazer negócios, de conexões, né? Essa visão de dono mesmo. Dono do quê? A gente, da sua vida, né? Então, você querendo ou não, você vai ter uma visão empreendedora até mesmo dentro da sua casa, né? Como é que eu vou, né, lidar ali com os alimentos, como que eu vou ensinar isso para meus filhos, né? Então, a maior parte do grupo acaba sendo mulheres que são empresárias, enfim, mas nós temos esse outro lado também, que algumas às vezes perguntam, mas é só para quem, né, empreende? E daí eu explico isso, né? Antes é feita uma sessão de diagnóstico, né, antes de entrar no grupo. Querendo ou não, você acaba sendo empresária, inclusive, da sua casa, né? Empreendedora da sua casa, para você poder ali administrar tudo que tem, né? Administrar os papéis que você tem ali dentro, mãe solo, ou então esposa, mãe e Meu filha Deus. e tudo mais, né? E você vai trabalhando isso. E essas mulheres, Angelis, você atende de uma faixa etária limitada ali? Você sente diferença na questão das mulheres mais novas para as mais velhas? Conta um pouco mais disso. Então, o grupo ele é bem diversificado. Nós temos, eu acho que a mais novinha tinha o quê? Uns 24 anos. E a mais madura, né? 62. Ui, que legal. Então, e é muito bacana. E assim também, além da idade, tem o quê? O tempo de experiência em negócios. Então, tem algumas que são mais jovens, mas já empreendem. Às vezes tem ali, começou a vender bombom ali aos 14 anos, né? Uhum. E tem outras que começaram a empreender depois da maternidade. Então, temos isso também. Isso faz com que você consiga estar num grupo que você coloque vários óculos. Porque muitas vezes a gente está na nossa bolha, vendo dessa maneira, e a gente fala assim, meu Deus, por que eu não consigo performar? Eu não consigo o resultado que eu tanto desejo. Eu nado e morro na praia. E eu trabalho tanto, né? Então eu ouço muito, Angelis, eu trabalho tanto, eu não aguento, não tô dando conta, né? Mas com essa visão, né? Então nos encontros que nós temos, que é em grupo e até mesmo na imersão, eu recebo esses relatos assim, nossa, valeu um ano, foi um ano de mentoria em 24 horas, que dali, né, mais ou menos isso na imersão. Enfim, então é muito bacana você ver, então não tem uma idade, né, tem que ser mulher 40 a mais, né, que tem alguns nichos que são assim. O nosso ele é mais diversificado, você precisa querer ter essa vontade de olhar para você e trabalhar desenvolvimento. Como? A partir de autoconhecimento, conhecimento e atitude.
Autoconhecimento, conhecimento E atitude. O autoconhecimento, muitas vezes, nas sessões individuais, né? Então, você vai olhar ali qual que é o seu nozinho, né? Quais os comportamentos que te impedem de realizar o que você tanto deseja, porque muitas vezes a gente tem clareza, olha, eu quero, vou fantasiar aqui, né? Eu quero emagrecer, eu quero ficar rica, né? Por que a gente não consegue? Porque algo aqui dentro da nossa mente nos impede de ter um comportamento, né, adequado para chegar onde a gente mais deseja. E daí muitas vezes a gente se coloca ali numa posição de vítima, né? E não vai, né? Por exemplo. Então, é o autoconhecimento. Só citei a vítima, mas tem vários outros tipos de comportamento, né? O conhecimento é poder, né? Então, Sim. nós vamos buscar lá nos livros. Depois eu vou falar desse livro aqui pra você, né? Tô doida pra colocar a mão nele. Nós vamos... conhecimento é poder, então nós vamos buscar nesse conhecimento. Então, eu tenho cursos gravados. A gente tem a Ilha da Excelência, com alguns Legal. cursos do Instituto Bogdan, né? Mas fora isso, né, quais são os livros para esse assunto, para esse tema? E atitude é o quê? Nós podemos ver tudo aqui nessa sala, nessa sessão, mas somente quando você vai lá e tenta é que a gente vai saber se está dando certo ou não, né? Porque talvez na teoria a gente até consiga, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, né? Ela não consegue não porque algo impede ela, né? Então, a gente vai ter que olhar esse comportamento ali para a gente falar, não, agora vai. Então, é sempre nesses pilares que eu trabalho. É algo bem interessante, um pouquinho antes aqui, que até a Natália comentou, que você falou que lá no final da vida, lá na frente, né, a gente vai virar e olhar e ver, né, do que a gente se orgulha. E é engraçado que você falou agora da pessoa que tem dificuldade de falar não, das coisas. Algo que aconteceu, que eu entendi do meio do ano pra cá, por exemplo, antes, eu ouvi uma pergunta assim, Priscila, o que te impede de emagrecer? E aí, né, a desculpa, o que me impede de emagrecer é porque eu gosto de comer doce, o que me impede de emagrecer é porque eu gosto de comer. E não era isso, né? E eu entendi, essa é a primeira vez que eu faço um tratamento para emagrecer por mim, porque eu quero emagrecer. Eu não estava, as outras vezes eu sempre emagreci por conta de alguém, por conta de um evento, por conta de uma roupa, uma viagem, alguma coisa assim. Principalmente por causa de alguém. Que eu cresci ouvindo que gordo é feio. Então eu fui dessa vez emagrecer porque eu quis, né? E é engraçado, inclusive citando até o filme Divertidamente, né? Demais, né? Gente, foi muito... O primeiro já foi muito bom e esse segundo agora foi ótimo. Tô doida pro terceiro, inclusive. Você que vai ter? Amada, o Divertidamente 2, eu assisti As Crianças e o Paixão. E depois a minha cunhada, meu irmão tava pra cá e eu fui com a cunhada, com as crianças de novo, com os sobrinhos. Olha só. Entendeu? E já assisti em casa também. E já fica a dica pra quem não assistiu, né? Exatamente, porque é um aprendizado, né? Meu Deus. Eles conseguiram relatar uma crise de ansiedade, eu nunca tinha visto, assim, né? E ficou tão claro, né? O meu filho tem 12 anos. Então ele falou assim, nossa, aquilo que ela estava passando ali é a crise de ansiedade. Então ele consegue dar nome, né? Porque... E é bem o que a gente sente, né? Quem já passou por uma crise de ansiedade vai se identificar bastante. Vai apertando e tudo mais. E do mesmo modo, naquela hora que a ansiedade, ela tá sentadinha no sofá de uma boa, você pega e fala, é assim que essa vaca fica quando eu tô medicada, entendeu? Quando eu tô calma. Então, é algo que a nossa cabeça realmente, né? São vários fios, Angelis, que daí a gente tem que ir arrumando. Então, eu acredito que são, mas não busque essa perfeição. A vida, ela não é assim, né? A vida é de altos e baixos. Quando a gente vai lá, vê o toque do nosso coração, né? Não é altos e baixos. Então, tá tudo bem. O que nós precisamos ver é o que? Como está o pano de fundo dessa vida, né? Então, assim, por exemplo... furou o pneu do carro, uma viagem foi cancelada, mas como está esse pano de fundo? É como se fosse um teatro, várias coisas passam aqui na frente, né, e a gente tem que zelar e cuidar, que é a nossa saúde mental, aqui atrás. Então são várias coisas, mas não idealize, né?
a questão assim, tem que ser desse jeito, ou quando acontecer tal coisa, eu vou estar bem. Não, já faça o seu bem hoje e começa um pouquinho, né? E olha, gente, a saúde mental, na verdade, ela é essencial para a sua felicidade, para o seu resultado financeiro. Tem uma pesquisa que diz que a saúde emocional vai estar muito linkada à inteligência emocional, que é essa parte de maturidade emocional que eu falo, né? Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional. Então, 58% do desempenho. E 90% dos melhores líderes têm altíssimo nível de inteligência emocional. Se a gente for ver os livros de finanças, o jeito que você lida com a sua parte financeira está relacionado à sua inteligência emocional. Porque se você é muito impulsivo, por exemplo, impulsiva, você vai ver aquele sapato bonito que é o caso da Angelice. Eu quero esse sapato bonito, não é? Ela é uma centopeia, gente. Adoro, né? Então, gente, mas daí a consciência faz com que você fale, será quanto que eu tenho, né? E daí a gente consegue esse caminho do meio, sabe, Pri? Então, esse caminho do meio não quer dizer o morno. Ele quer dizer o seguinte, que eu vou contemplar o excesso de cá e o mínimo de cá, mas eu vou buscar esse caminho do meio para que eu esteja bem, né? Para que esteja nessa okeidade, né? Você falou da questão da pandemia e o nosso setor de eventos, ele foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? E a gente está aqui em 2024, vai dar 2 anos depois, né? A gente ainda vai fazer aniversário disso e querendo ou não, muita gente não se recuperou, muita gente traz dívidas daquele período, muita gente fechou seus negócios e a gente vê que esse pessoal, ele tá sofrendo fora os que são sofridos, vamos colocar assim. A gente vê que tem as pessoas que estão doidas e as doídas, né? E aí vai muito ao encontro do que você falou, que tem, você sai de casa, o trânsito tá legal, não te tira do eixo, né? Em compensação, numa montagem de evento, né? A gente já presenciou isso algumas vezes, uma flor que cai no chão é um motivo ali de um estardalhaço, briga entre fornecedores que já trabalham há tanto tempo junto, que já tá ali... É o estupim, né? É o estupim, né, que acontece. E assim, Angelice, você fala, né? Façamos de 2024 o melhor ano das nossas vidas, a gente faz projeções para os anos seguintes, a gente pensa, né, o que a gente... A pergunta, né, o que a gente pode esperar da Angelice esse final de ano, né, da empresa. Mas antes de eu perguntar isso para você, a gente pode esperar que com todas essas ferramentas que existem hoje, as pessoas tendem a melhorar? Ou a coisa tá desgringolada mesmo de vez? Olha, eu vejo o seguinte, que as próprias Olimpíadas, né, trouxe o assunto de saúde mental. Porque quando eu retornei, né, quando eu assumi meu concurso público, né, e voltei para minha cidade natal, né, eu lembro o seguinte, que naquela época, quando se falava de saúde mental, as pessoas tinham muita resistência. Isso Sim. era o quê? 2010? 2010, Então 2011. ontem mesmo, né? Ontem, nesses últimos anos, e a pandemia trouxe isso de positivo, que as pessoas hoje falam, né? Então você vê nas Olimpíadas, eu só consegui por conta da minha psicóloga. Hoje é motivo de orgulho, né? Então eu penso o seguinte, que trazendo isso, né, essa desmistificação, né, do psicólogo, ser coisa de doido, né, que muitas vezes ainda eu encontro resistência. Às vezes as pessoas assim, será? Não preciso, né? Então, assim, mudando essa visão com relação à saúde mental, eu acredito que a gente pode melhorar. Mas isso vai também de cada um. Então, assim, muitas vezes eu quero mudar o outro. Nossa, a gente tem que ajudar tal pessoa. O que você pode fazer? Você pode cuidar de você. Se você for uma pessoa já saudável emocionalmente, você vai refletir em pelo menos 5 pessoas à sua volta, que vão olhar e vão ver que você mudou, que você... Nossa, eu queria ser como você. Talvez a pessoa vai falar, nossa, mas como é que você passa isso? Eu não consigo, eu não dou conta. Porque ainda, culturalmente, a gente é levado assim, a não deixar barato, a ter que tirar... E a forra e tudo mais. Isso, tal, né? E, na verdade, não necessariamente tem que ser assim. Porque quem vai pagar o preço maior? Talvez é você ali que está sofrendo, né? Então eu acredito muito o seguinte, que quanto mais nós falarmos de saúde mental,
mais o mundo pode ser mais leve. Se isso vai acontecer, daí depende de cada pessoa pensar e refletir. Como que eu estou cuidando da minha saúde mental? Ah, Angelisa, eu não preciso. Tá, você não precisa ir ao psicólogo, você não precisa de nenhuma ajuda. Porque a pessoa que ela diz que ela não precisa de autoconhecimento, ou isso é balela, é futilidade, ela tá com uma venda aqui nos olhos. E provavelmente ela vai cair numa armadilha que ela mesma vai criar. E essa armadilha pode ser uma coisa impulsiva, e um belo dia ela faz uma loucura e acaba com a vida dela e de outras pessoas, né? Ah, não, mas eu não sou agressiva. Tá, mas aonde você está colocando a sua energia da raiva? Tá com uma úlcera, né? Uma enxaqueca, tensa aqui, não está conseguindo dormir à noite, tá com aquela crise de ansiedade. Então, quer dizer, talvez você não está fazendo mal para o outro, mas você está fazendo mal para você. Então, qual que é a saída? É que você possa cuidar da sua saúde mental. Gente do céu, é papo para dias, capítulos, entendeu? Né? Porque querendo ou não, as pessoas realmente, né, é a máxima do avião em caso de despressurização. Máscaras vão cair, coloque em você primeiro para depois colocar no outro. E a maioria das vezes, igual a Nath falou ali, a gente está preocupado com o outro, o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar e tudo mais. A gente está preocupado em cuidar do outro e não cuida da gente mesmo. E o exemplo arrasta, né? Então, quando você fala que você faz uma terapia, que você faz uma mentoria, que você faz um trabalho de autoconhecimento, você de alguma forma você inspira aquela pessoa a fazer o mesmo. Né? Então é atitude, e às vezes antes, né, tinha essa questão muito de esconder, não vou contar pra ninguém, né, é segredo meu, ó, tá em off, né, e hoje estão indo pra mídia e tudo mais, então eu gostaria muito que isso acontecesse, mas ainda temos um grande caminho pela frente, né, e eu acho que é isso, eu acho que quem faz coloca aí nas suas redes sociais, instiga as outras pessoas, porque é o que nós podemos fazer, a nossa parte, né. Com certeza. E agora sim, o que podemos esperar desse finalzinho aí de 2024, que falta 60 e poucos dias? Falta 60, eu acho que você tem 62, hein? Eu tô abalada emocionalmente ainda com isso. O que podemos esperar aí do Instituto Abogdan, da Angelis também esse finalzinho de ano, e o que a gente tem de novidade para 2025? Muito bem, olha só, várias perguntas, hein? Então nós temos, para esse ano nós estamos formando o Grupo das Empreendedoras Maravilhosas 2025. Eu adoro, tá? Sim, pra cá. Nós temos ele daí ali na região, né, o Instituto Abogdan, ele está localizado em Campo Mourão, né, então eu saí aqui de Maringá, voltei para minha cidade natal, né, e lá que eu fico, entretanto eu atendo diversas regiões, né, e nós temos agora a Empreendedoras Maravilhosas edição Jornada, que são 6 encontros online, então reunindo aí várias mulheres de diferentes regiões, né. Então isso nós temos agora para esse fim de ano, né? E fora as palestras, né? Que eu trabalho com as palestras empresariais, o poder da saúde emocional no ambiente de trabalho. Então o que a gente pode fazer também, né? Então talvez você possa ir lá no seu RH, ó. Vamos lá, gente, ó, merchan. Quem sabe você vai lá no seu RH e fala assim, olha, conhece essa pessoa aqui, ó, @AngelisBogdan, passa lá meu Instagram, mas eu tenho atendido muitas empresas que têm se preocupado, que têm olhado para essa parte da saúde emocional, porque têm sentido isso exatamente que você fala, né? E além disso, eu vou participar de um encontro em São Paulo, que uma vez por ano eu estou junto com elas, que são as donas da Petoda, olha só. Eu participei dessa obra, essa obra aqui, a editora, eu já participei dela com outras obras de coautoria, e ela me convidou para participar porque eles tinham o desejo de entrar no Ranking Brasil como livro, olha a grossura, gente, o livro com maior número de coautoras, mulheres. Que massa! Que não existia ainda até então, né? Então nós entramos, o meu capítulo é o capítulo 10, e olha o título dele, hein? Eu acho que vocês vão gostar. Que é assim, toda mulher tem uma história forte para contar. Qual é a sua? Né? Olha lá, né? Então eu acredito, então o exercício que eu passo aqui dentro, que tem, né? Conta um pouquinho da minha participação no TEDx, também participou, verdade, né? gente, a Angelis é TEDx Speaker, ela participou de uma edição do TEDx como palestrante também. E o tema foi bem esse, né? Fortaleça uma mulher e você fortalecerá uma geração. Então esse livro aqui, eu sempre me reúno, então eu tenho esse grupo das mulheres aqui, faço os trabalhos online, mas uma vez por ano, né, então, ou mais, né, esse ano eu palestrei em Florianópolis, né, tive a alegria a primeira vez que eu fiz uma palestra em Floripa, e é todo com esse tema de fortalecimento emocional para mulheres, né, e agora em novembro, então eu estarei em São Paulo junto com elas, e claro que eu trouxe
esse livro aqui com muito amor e carinho para você, Priscila, ou eu vou colocar aqui, hein? Já Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ou, né, para o Pode Convidar. Daí você pode sortear, então olha a responsabilidade, hein? Eu que tenho que escolher? É, lógico. Ué, você ganhou. Você foi sorteada. Adorei, adorei, ele já selecionou. Ele já solucionou, tá? Mas aqui o que tem nesse livro, tá? Tem desde finanças, tem a parte como que eu posso dizer? Orientação até mesmo para posicionamento, vestimenta, a parte sexual, tem de tudo aqui. Gente, é um completão. Então você vai escolher aqui, ó, e são todos capítulos curtinhos com 105 mulheres, que são mulheres assim inspiradoras. Depois eu troco uma ideia com você, mas pode pensar, tá? Porque eu vou vir aqui outra vez visitar ela, posso trazer outra, tá? Com certeza, gente. Inclusive, Angeli, já fica o convite desde agora, né? Nós aqui que estamos com o projeto do Pode Convidar, a gente quer trazer sim, né, mais para frente as pessoas que começaram com a gente, os nossos primeiros convidados, para a gente ver a mudança, como que foi no projeto lá na frente, que a gente tem certeza que é um projeto que ele tomou forma, tomou gosto e a gente vai continuar ainda mais. Eu espero que durante muitos anos ainda com os meus companheiros aqui de jornada. Gente, eu estou com esse livro aqui então, e quem quiser comprar, como que faz, Angelis? Pode procurar você? Como que faz? Tem na sua rede social? Tem na minha rede social, tem nas livrarias também dos mais conhecidas, né, também. Mas o mais bacana, tá? Quando você vem fazer uma sessão de diagnóstico, né, você mulher aí que queira fazer uma sessão de diagnóstico, em alguns momentos, como tá chegando o Black Friday, né? Sim. Então, em alguns momentos acabam ganhando esse livro, porque a gente usa como apoio também de desenvolvimento, naquela parte do conhecimento. Então, Que fica legal. aqui, ó, fica o convite para você que está assistindo, quem sabe vir fazer uma sessão de diagnóstico e saber e quantos por cento será que a sua mente está sendo sua amiga? E quantos por cento está sendo sua inimiga? Tem como a gente saber e trabalhar isso para você estar mais forte emocionalmente e começar em 2025 muito potente, muito poderosa, né? Exatamente, né? Muito maravilhosa. Isso. Angel, muito obrigada Eu amei. mesmo. Cada Amei. vez que eu tô com você, eu me sinto ainda mais fortalecida. Obrigada pela nossa trajetória linda. Eu que agradeço. E parabéns por tudo, né, que você vem criando, que você vem fazendo acontecer. Entendeu? Eu posso Você me falar uma inspira. coisa Claro. muito especial, que é o seguinte, essa mulher, ela tem um olhar, porque lá atrás, a gente nem tinha trabalhado juntas ainda, e ela me convidou para minha primeira palestra. Verdade, eu Não, coloquei qual ela. onde que era Uni? Eu dava aula na Unifama. Na Unifama. E eu lembra o Carão, tá? Aham. Então eu vesti o Carão, não conhecia ela, né? Falei, vou. Foi, gente, Eu lembro assim, ó, que eu tremia tanto por dentro, né? Mas lá o Carão tava aqui, né? E eu fui falar sobre competência na época, se eu não me engano, né? Para os alunos, né? Foi uma experiência, assim, inesquecível, né? Então, o que eu quero dizer? Ela disse que eu participei muito da trajetória dela, mas ela também, antes mesmo da gente se conhecer mais, né? Aí me abrindo portas e juntas a gente veio crescendo. Então, em áreas diferentes, talvez eu com esse olhar do comportamento, né? Sim. Esse olhar de desenvolvimento, mas você com todo o seu olhar. Então, eu tô muito feliz de te ver também, só que cresce, tá? Obrigada, meu amor. Beijo. Gente, esse foi mais um Pode Convidar. Esse foi com a Angelis Bogdan aqui, junto com a gente, falando aí de desenvolvimento emocional, principalmente. Então, para você que não assistiu os outros capítulos ainda de Pode Convidar, fique à vontade, rastreie aqui no YouTube, que tem muita gente legal, muita gente competente, muita gente fofa passando por aqui e fazendo a diferença da gente. Um beijo e até o próximo, até mais!